Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, vamos hoje falar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, sobre a depressão. E hoje eu trago para você 5 tipos de depressões diferentes e, logicamente, vamos comentar sobre elas. Logicamente, eu estou falando mais abertamente sobre Emerson Pedersoli, que ele é um expositor espírita, no caso é o responsável pelo LAFRAM, La Fraternidade Maria de Nazaré, e atende a crianças carentes num lar em Contagem, Minas Gerais. Bom, o expositor espírita de mais alto gabarito. Esses 5 tipos de depressão, lógico, nós não vamos estar, vamos dizer assim, na obrigatoriedade de fazer uma detecção muito precisa a respeito desses detalhes, mas certas, vamos dizer, particularidades são interessantes. Então, é bom que a gente saiba isso para que nós possamos estar aguçando esse nosso conhecimento e principalmente os atendimentos que são feitos no centro, ok? Bom, vamos começar então pela depressão mascarada. Essa é a primeira. A depressão mascarada, na realidade, é aquela depressão, principalmente, que é muito peculiar no homem. Por quê? É exatamente a depressão que é, vamos dizer, camuflada, escamoteada por ele. Bom, como é isso? Ele, na realidade, começa a exercer certas atividades, por exemplo, academia, as horas extras do trabalho, a chegar mais cedo e sair mais tarde, e muitas das vezes numa situação peculiar que é cometido nessas condições, álcool. Então, ele, na realidade, sai dessa situação e vai diretamente para essa condicionante, ou seja, ele vai, vamos dizer, buscar através desses elementos, por exemplo, que eu citei, como um refúgio, como uma válvula escapatória, para que ele realmente esconda aquilo que na realidade está acometido. Ou seja, ele vai realmente buscar essas situações para que ele consiga se justificar, entendeu? E dizer que está muito bem, obrigado, quando na realidade não é nada disso. Ele simplesmente está não muito bem e precisa realmente de tratamento. Agora vamos para a segunda, depressão reativa. O que é a depressão reativa? É a mais comum entre as depressões, porque exatamente o próprio nome dela já diz reativa, de reação. Por exemplo, perda do emprego, a perda do ente querido, né? Uma situação de uma catástrofe, uma situação que na realidade exerce do externo alguma coisa que realmente aconteceu, que está envolta essa pessoa e que faz com que ela, na realidade, sofra através dessas peculiaridades. Então, exatamente o que na realidade é de reação, ela é uma reação imediata. Então, ela automaticamente exerce essa condição por esse detalhe, porque ela vem de uma reação imediata a um fato externo, tá? E aí, no caso, realmente ela precisa uma atenção maior nesse sentido, porque ela pode entrar numa situação de espiral e com isso, lógico, ela ter que ter acompanhamento clínico, não tenha sombra de dúvida. Bom, a terceira é a sazonal, depressão sazonal. Bom, o que é uma sazonalidade? Logicamente,
a divisão por épocas, não é? Outono, inverno, primavera e verão são sazonalidades. Então, são divididas por épocas. Então, o que na realidade exerce a depressão sazonal? Vamos fazer uma suposição que a pessoa tenha perdido seu filho ou sua filha. E vamos supor que ela tenha perdido a sua filha no mês de maio. Tá? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela passa um ano inteiro e chega fevereiro, março, ela já começa a ficar mal. Abril já está começando também a ficar completamente atordoada. Maio, ela está péssima. Quando chega lá para junho, julho, ela já está recobrando. Por que isso? Logicamente, ela se lembra de que o mês de maio, para ela, é um mês péssimo. Então, ela vai vendo, está chegando a data. Então, ela se lembra, começa a lembrança, começa toda aquela situação. E, lógico, isso vai fazer com que ela fique atordoada. Então, vejam, é uma situação realmente complexa. E é preciso uma certa paciência, uma situação, porque ela é mais ou menos controlada desde que essa pessoa não tenha, obviamente, uma situação de continuidade dessa situação. Óbvio, com a perda de um filho, você vai levar meses até você, de repente até precisando de auxílio clínico. Mas depois você começa a se acostumar com a ideia. E lógico, vão passando os anos, mas aquele mês de maio, como eu dei por exemplo, é um mês péssimo, porque vai lembrar sempre que a filha ou filho se foram. Então, aí começa no mês anterior, mais ou menos, aí daqui a pouco, 15 dias, quando chega o mês vigente, aí começa. Quando chega o dia, tá péssimo. Mais à frente, começa a melhorar e assim sucessivamente. Depressão bipolar. Essa é complexa. Essa é a quarta. A bipolar, na realidade, ela é uma situação que ela reflete. Ela vai da tristeza até a mania. Então, ela está no fundo do poço, com problemas homéricos da ordem da tristeza, depressão e péssima, e daqui a pouco ela está muitíssimo bem, quase em euforia. Então ela varia entre dois polos, por isso ela é chamada bipolar, tá? Então essa variação ela pode ocorrer e essa pessoa ela precisa sim ser tratada continuamente, preferencialmente das duas formas, da forma logicamente clínica, médico, psicólogo, e da forma espiritual. Todas essas anteriores, a espiritual, lógico que vai fazer toda a diferença. E principalmente na bipolar, porque ela é um fator que realmente precisa de acompanhamento, sim, e muito. Nessas condições, as situações podem ser muito difíceis, muito mesmo. E tem pessoas nessa variação, que na realidade da tristeza, que se ela não for tratada a contento, a situação pode ficar de uma tal maneira que há uma piora significativa, podendo levar a pessoa simplesmente a suicídio. Tá? As outras não se descartam, as outras hipóteses também dessa situação. Mas o transtorno bipolar, ele é muito, mas muito complexo nesse ponto. E cobra um preço muito caro se o tratamento não estiver sendo realizado. Bom, e a quinta e última, depressão endógena, que é, na realidade,
meio que um somatório de todos os quadros depressivos. A endógena, endo, vem de dentro, que na realidade essa situação ela vira a uma situação neuronal, do neurônio. O que acontece? Quando a gente fala que, assim, que a grosso modo, né, naquela língua, no linguajar, que o tico não batendo com o teco, né, tem pessoas que não falam assim, o tico não está batendo com o teco, mas na realidade isso ocorre, porque a comunicabilidade entre os neurônios está comprometida nesse detalhe. Então, eles omitem, eles não fazem transmissões, eles omitem a informação. Então, a pessoa, ela fica completamente atordoada. Ela fica meio que paralisada e completamente atônita, aturdida. Ocorre. E isso, na realidade, precisa, sim, de medicação e muito complexa. É uma situação que realmente, assim, de todas, a endógena, ela é lógico que precisa ser tratada, e como todas as outras, mas com a particularidade de que a área neuronal, ela realmente está comprometida nesse sentido, tá? Então, assim, desses 5 que eu falei, lógico que a gente não vai pescar assim, bom, pelo jeitão do paciente, não é isso. A única coisa que realmente precisa saber é detalhes a respeito desse paciente. O que na realidade o levou a procurar o centro nessas condições? O porquê que está nessas condições? O que ocorreu? Quais são os fatores contribuintes desse fato, no modo geral, da condição? Então, lógico, você vai juntando esses elementos para poder prestar um atendimento coerente e condizente com o paciente, no modo geral. E é difícil muitas das vezes porque a gente tem essas condições que são realmente, às vezes, difíceis de se lidar. Às vezes o paciente omite, às vezes o paciente diz que está muito bem, obrigado, só que aí, de repente, o acompanhante diz assim, não é nada disso, é porque realmente ele não está querendo dizer, mas está acontecendo isso, a pessoa fica completamente sem graça. Entendeu? Muitas das vezes o depressivo ele fica completamente constrangido de falar alguma coisa, de dizer o que está sentindo, de falar, de expor essa ideia. Por isso é que é importante nós chegarmos ao paciente e nos primeiros sinais que ele está em depressão, que não consegue sair da cama, e realmente é uma verdade, porque é uma luta, né? O paciente com depressão, ele na realidade ele luta até mesmo para se levantar da cama, para poder ir trabalhar. É um fator que realmente vai depender muito do paciente. Para sair de casa para resolver alguma coisa, é um parto. Então, quando isso ocorre, quando esse paciente é levado por outra pessoa ou vai por conta própria para um centro, a primeira coisa que nós temos que fazer nessas condições é elogiar o fato, o feito dessa pessoa e dizer para ele ou para ela, seja como for, olha, você está de parabéns. Você conseguiu chegar até aqui, metade do seu caminho já foi trilhado. Agora vamos cuidar de você. E eu espero que você aceite esse nosso empenho, esse nosso carinho, que nós vamos buscar o máximo possível de tentar chegar a esse tom, a esse patamar que nós podemos estar aqui, estamos juntos. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Isso é um incentivo, é uma coisa que de repente ele não diz, vamos dizer assim, ninguém lhe diz. Muitas das vezes é verdade, às vezes até o próprio familiar acha que aquilo ali é uma bobagem, acha que aquilo ali... E, logicamente, entra naquela sintonia assim, você tem que se levantar daí, você tem que reagir, você tem que resolver essa vida, bora, levanta daí. Não é? E sem saber lidar com essa condição,
sem saber entender a que situação vai chegar se ele continuar nessa prosa. Porque é como se você, a comparação que existe com o depressivo, você falando dessa maneira, é como se você lhe desse um tapa no meio da cara, para você ter uma ideia da situação. Então, isso é muito peculiar e nós precisamos realmente gerir fatores dentre essas condições para que eles exponham isso, ou para que eles pelo menos fiquem à vontade para expor. Porque, logicamente, enquanto muitos omitem determinados detalhes, outros não. Outros falam abertamente e se sentem bem depois disso, porque estão externando aquele processo que eles estão vivenciando. E isso é muitíssimo importante. Tão importante que realmente ele vai continuar, ele vai conseguir a partir de então gerir essa condição, de repente aceitar a sugestão da nossa parte e começar a enxergar o exterior. E, logicamente, com a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, enfim, eles, lógico, vão começar a ter uma nova ideia, um novo parâmetro e começar, então, aí definitivamente a sair da bolha. Difícil pra caramba. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Quem tem gente depressiva na família sabe do que eu estou falando. Não é mole, não é fácil. São situações distintas. Entendo perfeitamente bem todos vocês. Então, na realidade, nós temos que buscar cada vez mais essas condições para que nós possamos realmente entender determinados aspectos da depressão no modo geral. Bom, eu vou dar uma encurtada nesse vídeo um pouco hoje, mas vamos falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos que são importantes para que nós possamos estar categorizando isso com mais detalhes. No ano de 2018, de cada 1 milhão de suicídios, 72% foram por depressão, 10% pelo álcool, 8% por esquizofrenia e 7% não teve explicação plausível. Bom, e que detalhe, para cada 10 pessoas que tentaram suicídio, 3 vão tentar novamente e provavelmente consigam. Então, realmente já está na hora de nós tentarmos entender essas condições. São condições realmente muito difíceis, são condições bem complexas e 72% desse quadro de 1 milhão, 72% por 1 milhão, na realidade são depressivos e logicamente merecem toda a nossa atenção. Isso é muito difícil, é muito complexo logicamente de podermos colocar esse tipo de condicionamento, porque faz parte de nossa rotina, logicamente, receber os nossos pacientes de uma forma condizente. Mas vamos, então, tentar traçar esse perfil sempre para que nós possamos entender cada vez melhor esse nosso paciente. E vamos galgar um pouco mais na nossa condição para que nós possamos, então, estar exercendo esse nosso condicionamento de atendimento da melhor maneira possível, sempre. É isso, minha gente. No caso, então, uma pincelada hoje um pouco rápida, mas eu acho que o vídeo é mais a respeito desses tipos de depressão, os 5 tipos de depressão que o Emerson Pederzoli deixou, e realmente vamos tentar pensar. Depois você repete esse vídeo, entendeu? Grava direitinho. E se você gostou dessas condições aí, deixa um like aí pra gente. E logicamente comenta lá no Umbanda Linda. E se o tema tá bem interessante, pesquise, estude, vale a pena. Então é isso, nós vamos voltar com o 3º vídeo. No próximo a gente fala mais um pouquinho. Sejam felizes.